Ficou interessado no tema do vídeo? Eu vou compartilhar algumas informações muito úteis contigo, que mesmo que tu não esteja em Portugal, que tu esteja no Brasil, essas informações talvez abram algumas portas aí na tua cabeça. É o seguinte, se mudar para a Suíça estando em Portugal é uma ideia e tanto. Não é à toa que tá cheio de português aqui na Suíça. Eu e minha esposa mesmo somos amigos e conhecidos de vários. A Suíça é uma opção quase que óbvia se tu é um nacional de Portugal e pode, sem muito esforço, se mudar para cá e basicamente mudar totalmente de vida, ganhando salários até 5 vezes mais por aqui. Porque caso tu não saiba, se tu é europeu, é muito mais fácil de tu se mudar para cá e conseguir a tua permissão de residência de uma forma muito mais facilitada. Mas os portugueses sabem disso. A questão é que tem muito brasileiro com passaporte português que mora em Portugal ou talvez esteja no Brasil, além, é claro, daqueles que têm passaporte italiano, espanhol, francês, enfim, que para essas pessoas, talvez pela distância, essa opção não é tão óbvia assim. Eu vou primeiro explicar para a situação de quem é brasileiro, está em Portugal sem um passaporte europeu, ou talvez nem esteja em Portugal, esteja no Brasil, mas vai gostar do que eu vou falar aqui, e depois eu vou explicar o que tu, brasileiro, que conseguiu o passaporte português estando em Portugal, ou é claro, se tu for um português nato. Vamos então ao caminho para quem é brasileiro. Primeiramente, o cartão de residência de Portugal não te dá o direito a solicitar o visto ou a permissão de residência aqui na Suíça da mesma forma como se tu é um cidadão europeu. Ter o cartão de residência de Portugal, eu sei que te dá acesso ali à área de livre circulação de pessoas na Europa, o acordo, mas isso não está atrelado ao fato de tu ter o direito de fazer a solicitação da permissão de residência como um cidadão europeu. Portanto, tu, meu camarada brasileiro, vai precisar se naturalizar. E para isso vão existir duas opções para ti aí que está me assistindo: por casamento ou viver em Portugal. Existem outras formas de tu se naturalizar, mas eu nem vou citar elas aqui porque não vai fazer nenhum sentido para ti, como por exemplo, tu ser adotado por um casal de portugueses ou algo assim. Vamos falar então sobre o casamento ou a união de fato, que seria provavelmente o equivalente à união estável do Brasil. Digamos que tu encontrou o amor da tua vida em terras lusitanas. Tu vai ter que estar com essa pessoa casado ali legalmente, ou no caso união de fato, por pelo menos 3 anos e não pode se enquadrar em nenhuma das seguintes coisas que eu vou te falar aqui. Ter sido condenado com uma pena de prisão de 3 anos ou mais por um crime que em Portugal também é punível, exercer cargos públicos que não só função técnicas em outro país. Por exemplo, vamos supor que tu exerce um cargo público, mas, sei lá, tu trabalha limpando uma praça. Tu não está exercendo um cargo político, digamos assim, então isso não é um problema. Agora, se tu é prefeito de uma cidade ou realmente um político, algo assim, esse tipo de cargo público, aí provavelmente tu não poderia fazer a solicitação do passaporte português nesse caso. Tu não pode também ter prestado serviço militar não obrigatório, que nesse caso seria provavelmente muito parecido com tu ter feito o SpaceX, que não é um serviço militar obrigatório, tu se inscreve, tu faz concursos para participar, tu ter feito a AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, ou a AFA. E por último, quarto ponto, que eu espero realmente que tu não tenha feito isso, é que tu não pode estar envolvido de jeito nenhum em atividades de terrorismo. O que é até uma coisa absurda de se falar, que chega a ser engraçado, né? Espero que tu não esteja envolvido com isso. Agora, a segunda opção que tu tem, que na minha visão é muito mais simples e tem menos restrições, é que tu precisa estar morando em Portugal por pelo menos 5 anos. Então depois que tu estiver vivendo 5 anos legalmente em Portugal, e dessa forma pelo menos eu entendo que quer dizer que o tempo que tu passar em Portugal ilegal não conta, é a partir do momento que tu recebe ali de fato o teu cartão de residência, provavelmente, a partir desses 5 anos tu pode fazer a solicitação do teu passaporte. Se tu tiver mais de 18 anos ou for emancipado. E eu sei que 5 anos parece muito tempo, mas é muito menos do que tu imagina. Ainda mais se tu for um imigrante ali recém-chegado em Portugal, passando perrengue, eu te garanto que 5 anos vai passar muito rápido. Depois que tu tiver se tornado não só um nacional português, mas de fato um cidadão português orgulhoso depois desses 5 anos vivendo no país, tu vai poder fazer o que eu vou falar a seguir, que é exatamente o que tu, português, nato, ou pessoa que já tem o passaporte português, vai poder fazer para se mudar aqui para a Suíça. Aliás, olha como esse vídeo está sendo incrível. Eu tô te dando o caminho das pedras, não só para tu poder se mudar aqui para a Suíça de uma forma facilitada, mas ainda por cima, no meio do caminho, tu conseguir um passaporte europeu sem grandes dificuldades ali, né? Tu não tem que fazer um investimento de 100 mil dólares ou fazer uma doação de $1 milhão para o país. Então, por esse motivo, se o que eu tô falando aqui tá fazendo sentido para ti, tu tá achando isso interessante, eu te convido a curtir esse vídeo e se inscrever no canal pra gente se ver mais aqui pelo YouTube. Comenta aí nos comentários se tu acha que seria interessante se eu fizer um vídeo sobre tu se mudar para a Suíça estando na Espanha
o que pode inclusive ser mais interessante para ti, por exemplo, que está no Brasil ainda e não tem passaporte europeu por uma série de motivos. Mas vamos lá então, esse aqui agora é o capítulo 2 da tua saga pessoal aí dos Lusíadas. Uma vez que tu já cumpriu o capítulo número 1 e agora é de fato um cidadão português. Caso tu não saiba, tu, cidadão português, tem o direito, e eu não estou exagerando, tu tem o direito ao permesso B aqui na Suíça se tu conseguir comprovar que possui os meios de se manter financeiramente aqui na Suíça. Ou seja, tu nem precisa ter um emprego aqui. Se tu só tiver os meios financeiros para tu se manter aqui, viver tua vida aqui, pagar aluguel, fazer as compras, pagar o teu seguro de saúde, tu já pode se mudar para cá, né? No caso de ter um patrimônio maneiro, talvez seja um dono de empresa aí em Portugal. Mas, se tu não for, se tu for meu camarada brasileiro que acabou de conseguir o passaporte lá e estiver fazendo essa construção aqui para vir para cá, tu tem o benefício de ter uma facilidade muito maior de conseguir um emprego aqui. Porque sendo cidadão europeu, para tu conseguir fazer a solicitação do visto B após tu receber ali uma proposta de emprego, é muito mais fácil. Porque as empresas, elas possuem sim alguns impeditivos para contratar pessoas de fora da Suíça e da União Europeia, mas no caso, tu sendo um cidadão da União Europeia, isso aí é muito mais simples. Mas é claro que vão entrar muitas outras coisas nesse cenário todo aqui pra gente saber se tu vai ou não ser bem-sucedido nessa tua aventura. Tu fala algum dos idiomas aqui na Suíça? Qual é a tua área de atuação? Quanto tempo de experiência tu tem? Tu fala inglês? O que tu tá disposto a fazer para tu fazer essa mudança para cá? Todas essas são perguntas que eu já produzi algum tipo de vídeo aqui sobre elas, então se tu estiver curioso a se aprofundar mais sobre se mudar aqui para a Suíça, entender mais sobre isso, eu te convido a dar uma olhada aqui nos vídeos do canal. Com certeza tu vai encontrar muito conteúdo sobre isso e vai aprender bastante se essa é a primeira vez que tu está avaliando essa possibilidade. E justamente por tu ser português ou europeu no geral, tu pode vir aqui para a Suíça e ficar 90 dias aqui. Brasileiros também podem fazer isso sem ter o visto, porém, como tu é europeu, tu tem essa entrada mais facilitada para conseguir um trabalho aqui e solicitar o teu permesso de residência sem muita burocracia, sem muitos problemas. Portanto, se tu já está em Portugal, se tu já tem uma grana extra sobrando ali, está vivendo uma vida tranquila por lá, tu pode aproveitar esses 90 dias, vir fazer umas férias meio caras aqui na Suíça, porém tentando encontrar algum emprego, fazer um networking, participar de eventos presenciais, entregar alguns currículos, tentar encontrar ali, agendar algumas entrevistas, sem necessariamente se comprometer muito. Afinal de contas, tu vai estar de férias aqui. Tu não vai estar com uma passagem só de ida e vai ter que fazer dar certo. E uma dica de ouro que eu posso te dar para tu procurar empregos, não necessariamente aqueles empregos indeterminados, full time, mas talvez se tu estiver disposto a fazer alguns trabalhos ali um pouco mais rápidos, começar a se ajeitar, tu pode usar o Facebook, alguns marketplaces e grupos que tem aqui na Suíça, nos quais eles disponibilizam muitas vagas por lá. É realmente uma forma muito efetiva de tu encontrar não só emprego, mas também carro usado, apartamento para tu alugar, entre muitas outras coisas. O Facebook ainda é muito utilizado aqui na Suíça. Agora, tu que é membro aqui do canal, eu sei que a maioria dos membros estão afim, estão buscando emprego aqui na Suíça, e é por isso que ou já saiu um vídeo onde eu te mostro ali sobre como estruturar um currículo voltado para a Suíça, ou vai sair esse vídeo. Vai ser um vídeo muito prático, vai te ajudar bastante, então eu te convido a ir lá e assistir esse vídeo se tu não assistiu ainda, se não recebeu a notificação. E se tu tá me assistindo aqui já há algum tempo, tem uma intimidade aqui com o canal e tá pensando em se mudar para a Suíça, eu te convido a se tornar membro do canal. Tem muita coisa massa acontecendo por lá e eu tenho o objetivo genuíno de fazer com que os membros sejam bem-sucedidos em vir aqui para a Suíça. Eu vou ficando por aqui e eu espero te ver no próximo vídeo. Valeu!